Agora, tem decisão recente da nossa jurisprudência sobre o ITBI. Veja, algumas pessoas que recolheram o ITBI nos últimos 5 anos, quando comprou o imóvel, acabaram recolhendo errado. E você, corretor de imóveis, que está me assistindo aqui, você vendeu imóveis nos últimos 5 anos. Dentro disso, alguns clientes que adquiriram ou que venderam imóveis, ou até uma questão de permuta, eles talvez tenham recolhido o ITBI, Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, por um valor superior àquele que deve, de fato, ser pago. E aí, o que faz? Dá para fazer alguma coisa? Sejam bem-vindos aqui ao programa Locação em Foco. Se você ainda não é inscrito na TV Cresce, se inscreve, deixa o like, compartilha para mais pessoas. E, gente, não me segue aí nas redes sociais? Me segue lá, @prof. Paulo Teófilo no Instagram. Ou também, e também se inscreva nos meus canais do YouTube, o Teófilo Belcati e o Minuto Tributário. Lá eu tenho conteúdo diário para você e para te orientar. Então, gente, como esse tema de direito tributário, ele é muito importante, novamente eu estou trazendo aqui minha convidada de honra, professora Fabiana, professora de direito tributário, e que também tem o seu canal de direito tributário com milhares de inscritos e faz vídeos diários. E eu sou um aluno dela, porque eu vejo os vídeos dela, eu assisto as aulas dela. Professora, por favor, obrigado de novo pela sua participação aqui no programa. Paulo, tudo bem? É um prazer estar aqui com você novamente. Conte sempre comigo, é sempre muito bom poder discutir sobre esses temas de direito tributário que impactam na vida de todo mundo, né? Prazer estar aqui com vocês também, pessoal. E, como disse o Paulo, né? Se você ainda não me segue, tá aqui meu Instagram, meu YouTube, Prof. Fabiana Tomé, ou Fabiana Tomé também no YouTube, onde a gente compartilha temas da prática tributária. Vamos lá, Paulo? Isso aí. E como eu já falei, eu assisto os vídeos dela, eu sou aluno dela. Eu posso falar que o canal dela é bom. Se você não é inscrito, se inscreve lá e segue ela no Instagram. Vai valer muito a pena. Fabiana, vamos lá. Base de cálculo do ITBI. Eu já quero entrar no tema e eu já quero te lançar uma pergunta dentro do tema também. Pode desenvolver tranquilo, depois já responde essa pergunta. Teve uma alteração na jurisprudência, que a gente já sabe, né? Sobre. Quer dizer, às vezes o ouvinte não sabe, né? Mas tem uma alteração na jurisprudência sobre a base de cálculo. Que agora parece que você paga pelo valor do contrato, não pelo valor venal. Aí eu já quero, pode desenvolver o tema, eu já quero te engatar uma pergunta agora também. E se a pessoa pagou pelo valor venal, que é maior do que o valor do contrato? A palavra é sua. Vamos lá, Paulo, vamos esclarecer. Isso não estava combinado. Combinado, mas é o X da questão, né? É o X da questão, é onde interessa muito aí também, né? Olha só, o ITBI é o Imposto sobre Transmissão Onerosa de Bens Imóveis. Por exemplo, numa compra e venda, né? Então, nessa transmissão de bens vai incidir esse imposto. Só que como é que ele vai ser calculado? Esse imposto também, devido ao município, né, lá para a prefeitura, é um percentual do valor venal. E aí eu vou colocar entre aspas valor venal, por quê? Porque o Código Tributário Nacional, que vale para todos os municípios, que vale para todo mundo, ele dá essas normas gerais falando que o ITBI, a base de cálculo dele é o valor venal. Só que aí o que acontece? Começou uma discussão, né? A discussão foi, o proprietário, lá atrás, o proprietário fala assim, não, o valor, já que é valor venal, tem que ser o valor do meu IPTU, o valor que é base do IPTU. Então, se meu imóvel, para fins de IPTU, vale R$200 mil, para fins de ITBI, tem que ser exatamente esse a base do cálculo. Já o município usa outro fator. O município, o que ele faz normalmente? Ele presume, mas não usa o do IPTU, né? Olha a situação, é o município, é o mesmo ente tributante, tanto do IPTU quanto do ITBI, mas para fins de IPTU, ele edita lá a planta genérica de valores, que é um valor venal dessa propriedade, e para fins de ITBI, ele lança um outro valor.
Ele fala assim, não, eu vou presumir aqui e vou usar um valor de referência. Então, costuma ser, aqui em São Paulo é assim, então na maioria dos municípios também é assim, eles fazem uma outra presunção, uma outra tabela em que eles consideram, conforme o bairro, conforme a metragem, um outro valor, que é presumido. Então, quando você compra um imóvel, né, e você vai fazer o registro, para fazer o registro, né, apesar de várias controvérsias aí sobre isso, mas lá no cartório, eles vão falar assim, não, traz a guia de pagamento do ITBI. E aí, quando você vai lá na prefeitura para pegar essa guia, preencher a guia e fazer o pagamento, o valor que eles exigem é com base nessa presunção deles. Então, ele fala assim, não, eu estou vendo aqui que o seu imóvel tem 100 metros quadrados, no determinado bairro, então, pela minha tabela, ele vale 500 mil reais. E aí, a pessoa, normalmente, vai transferir o imóvel, acaba falando assim, então tá bom, né? Vou pagar em cima dos 500 mil reais que o município está exigindo. Só que aí, teve gente, como sempre tem, que falou, não estou conformado com isso, eu vou discutir essa situação. E aí levou isso para o judiciário. E aí a questão é, qual que é efetivamente a base para calcular o ITBI? Será que tem que ser o mesmo valor de base do IPTU? Será que o município pode usar essa presunção que ele adota e que costuma ser maior do que o valor real do imóvel? Ou será, que é a terceira hipótese, que é o valor do contrato, o valor efetivamente dessa compra e venda? E isso foi levado para o judiciário. Depois de anos e anos e anos de discussão, chegou lá numa corte lá maior, o STJ. Né? O STJ é o tribunal maior aí, que fica lá em Brasília, dos ministros, e que examina se algo é legal ou não, se está de acordo com a lei ou não. E aí, ao examinar essa situação, ele falou assim, não, o valor do ITBI, olha só, ele é um imposto sobre a transmissão do imóvel. Qual que é o fato gerador? Qual é aquela relação? É a transmissão. Não é o mesmo do IPTU. IPTU é ser proprietário do imóvel. E aí tem uma planta genérica lá de valores dessa propriedade. Mas o ITBI é na venda, né? É na transmissão. E essa transmissão tem um valor, que pode ser maior, que pode ser menor, varia de acordo com uma série de situações, né? Se o imóvel está conservado, se está numa região valorizada, se está numa região desvalorizada, às vezes até mesmo o imóvel até vale, mas eu estou precisando de dinheiro urgente, preciso urgentemente para uma situação, emergência pessoal, etc. Eu vendo por menos, porque eu preciso rapidamente desse valor. E aí vai ter um valor da operação. Então, dando aqui um exemplo, até com números a título ilustrativo, vamos dizer que lá no IPTU ele tivesse uma planta genérica de 200 mil reais. É a base do cálculo do IPTU. Mas o município, ele usa uma presunção, né? Esse valor de referência. Aí ele fala, não, seu imóvel vale 500 mil reais. Mas qual o valor que eu vendi efetivamente? Vendi por 300. E aí? Vai tributar 200, 300 ou 500? Então, vamos considerar esses três valores, né? O 200, que é o do IPTU, 300, que é da minha operação de venda, 500, que é o que o município quer cobrar. E o município cobra desses 500. Mas, levando isso ao judiciário, né, alguém levou isso para o STJ, e o STJ, ao julgar essa situação, decidiu algo muito importante. Mas algo muito importante que não vale só para essa pessoa que entrou com a ação. Ele julgou isso num procedimento, num rito diferenciado, em que nesse rito ele fala assim, olha, vou julgar aqui o caso do Paulo, já que o Paulo que entrou com essa ação, ele que recorreu para esse tribunal. Mas esse assunto ele é tão relevante, são tantas as pessoas discutindo esse mesmo assunto, que para pacificar essa situação, eu vou dar uma decisão que vai valer para todo mundo.
né? É o que a gente chama de repetitivo de controvérsia. Então, ela é uma decisão que vale para todo mundo. E o que o STJ decidiu nesse caso? Primeiro, é o do IPTU? Ele falou, não. Base do IPTU é a propriedade, aqui nós estamos falando de transmissão, são fatos diferentes, então não tem que usar a base de cálculo do IPTU. Só que aí veio a outra situação. Mas então será que o município pode estabelecer esse valor de referência? E ele falou, não. O município falou assim, mas como é que eu vou ficar verificando caso a caso? Porque o município, o fisco, normalmente quer facilitar a vida dele, né? Então, falou assim, então eu estabeleço aqui uma regrinha que vale para todo mundo. A STJ falou, nada disso. Quando você estabelece uma presunção, você está tributando alguma coisa que não corresponde ao que efetivamente aconteceu. Então, se eu vendi o meu imóvel por 300 mil, o valor que tem que ser tomado como base para o cálculo do ITBI é de 300 mil. Ou seja, resumo da ópera aqui, o STJ decidiu, pacificou no seu julgamento, na sua jurisprudência, que o ITBI tem que ser calculado sobre o valor da operação, ou seja, sobre o valor do contrato de transmissão, né? E aí gera a pergunta que o Paulo me fez, né? E aí? Comprei um imóvel há 2 anos. Fui olhar lá, paguei em cima do valor de referência. Vendi por um valor, mas paguei o IPTU com base no valor, o ITBI com base no valor muito maior. E aí? Bom, então você pagou indevidamente. Então você tem o direito de pedir essa diferença de volta. Se você pagou com base, por exemplo, em 500 mil, mas a sua operação era de 300, a transferência, o contrato foi de 300, o percentual do ITBI não devia ter sido calculado sobre 500, mas sim sobre 300. E você pode pedir isso de volta, né? Inclusive, se você é corretor, avise aí os compradores que compraram nos últimos 5 anos, porque o limite aqui para pedir isso é de 5 anos a prescrição, né? Quem comprou nos últimos 5 anos pode pedir esse valor de volta, né? E aí eu recomendo fazer judicialmente. Pode pedir direto para a prefeitura? Pode. Mas a prefeitura não vai te dar. Ué, mas o STJ não decidiu isso? Decidiu. Mas os municípios ainda não fazem, né? O Não município estão... vai seguir o que está na lei, não o que está na jurisprudência, né? Não vai vincular. Exatamente. Ele segue a leizinha dele ali. Então, você vai procurar um advogado tributarista, para o quê? Pedir judicialmente esse valor de volta. E, claro, você vai receber esse valor que você pagou a mais, devidamente atualizado, né? Com correção monetária, com juros em cima desses valores. Mas aí eu quero colocar também outro ponto, Paulo, porque nós falamos aqui, o município segue a lei dele, não segue a jurisprudência. Então, o que acontece? Se o Paulo for comprar hoje um imóvel, fala assim, quero comprar aqui um imóvel, ele vai lá, firma o contrato, comprou um imóvel lá por R$1 milhão. Aí, quando ele vai na prefeitura para pagar o ITBI, a prefeitura fala assim, não, mas pelo nosso valor aqui é R$1,5 milhão. Mas eu paguei R$1 milhão, olha aqui o contrato. É R$1,5 milhão. E aí a prefeitura vai querer cobrar, e para você registrar, você normalmente tem que ter essa guia de pagamento, você tem que pagar o ITBI sobre R$1,5 milhão. Senão, você não vai conseguir registrar o imóvel. Então, também nessa hipótese, para você não pagar a mais, cabe uma ação também. Uma ação o quê? Preventiva. Uma ação que fala assim, olha, juiz, ele está querendo me cobrar mais do que é devido, porque ele está querendo cobrar aqui em cima do valor que ele está presumindo. E que o STJ já disse que não pode ser. Então, juiz, autorize que eu pague o ITBI sobre o valor correto. Então, com isso, né, você tem 2 posições aí, 2 situações. Quem já comprou o imóvel e pagou a mais, pode pedir de volta. Quem não comprou ainda, mas vai comprar, presta atenção. Se quando você for pagar o ITBI,
o município estiver cobrando isso em cima de um valor que é maior do que você efetivamente comprou, aí você pode ingressar com uma medida judicial para não pagar isso daí também, né? É uma E é uma outra... coisa que eu falo às vezes para o pessoal, vai fazer esse mandado de segurança, já faz na assinatura do compromisso de compra e venda. Assinou o compromisso de compra e venda, já entra com essa ação, porque o tempo que vai demorar, às vezes, para pegar a documentação e fazer a escritura, é o tempo, em tese, né, do mandado de segurança já ter pelo menos uma liminar. Pelo menos uma liminar tem que ter, não é possível, né? Exato. Então, acho que isso daí é o que eu falo pro pessoal. Não sei se você concorda comigo. Assinou o compromisso de compra e venda, já no mesmo dia, já deixa o advogado engatilhado no mandado de segurança. Já sabe que o município vai cobrar sim, porque ele faz isso com base na lei dele, né? Exatamente. Então, quando você tem essa diferença também, uma pessoa comprou o imóvel e pagou pelo o valor venal, só que o valor venal era menor que o valor, que essa era a situação inversa do que a gente está falando. Situação inversa. E aí, eu faço prevalecer o valor menor. Ele pagou pelo valor venal, só que o valor venal é bem mais baixo. Ele pagou, vamos dizer, pelo valor falei errado, desculpa, ele pagou pelo valor de contrato. Falei errado, que eu pagou pelo valor de contrato, mas o valor venal é bem mais baixo que o valor de contrato. O imóvel foi vendido muito acima do valor venal. Ele vai pagar sobre o valor do contrato. Independente pelo valor mais baixo. Independente do valor mais baixo. Tinha essa pretensão, né? Mas é o valor do contrato. Se o valor da presunção da prefeitura era menor, a obrigação dele é de pagar no valor do contrato, né? Só que aí a parte não vai atrás disso, né? Então, se você tem município que cobrou um valor menor, você fica quietinho. E esse município poderia até cobrar essa diferença, porque ele cobrou menos? Até poderia. Mas ele não vai atrás disso, porque é um levantamento muito minucioso, né? Então, a gente tem visto que o município não vai atrás dessa diferença, mas é algo para você observar. Então, não é o menor valor, é o valor do contrato. Agora, um cuidado. É interessante porque essa semana teve 2 pessoas que me procuraram nessa mesma situação, porque ela pagou pelo valor do contrato, mas só que o valor venal é muito menor, então daria uma diferença. Aí não dá para entrar com a repetição de débito, porque a jurisprudência classificada é que é o valor do contrato, né? Exatamente. Agora, a não ser, que aí a gente já quer colocar uma observação, né? Porque quando a gente fala assim, você paga pelo valor do contrato, vai ter um espertinho que vai falar assim, então vamos colocar um valor bem baixinho no contrato. Isso é fraude, né, gente? Tá? Isso nós não recomendamos. Então, não pense em usar essa estratégia, porque isso não é planejamento tributário. Você vendeu um imóvel, ou a pessoa comprou um imóvel por R$1 milhão, você vai falar assim, então vamos colocar no contrato que a gente vendeu aqui só por 500 mil, né? Porque aí a gente vai pagar sobre os 500 mil. Num primeiro momento, sim. Pode ser que você recolha ali sobre os 500 mil. Mas, nesse caso, inclusive o STJ deixou aberta essa possibilidade. Se o município desconfiar que é falso, que é uma declaração falsa, ele pode instaurar um procedimento, notificar esse comprador, né? E falar assim, olha, você está falando aqui que você operou por 500 mil, mas isso é um valor muito distoante do mercado. Pela uma análise que nós fazemos, isso não é corriqueiro acontecer, né? Então, prove que realmente o valor foi de 500 mil. Então, abre um processo administrativo que, se o fisco mostrar que realmente você praticou uma fraude, ou seja, que era mentira o valor que você declarou, você vai pagar o imposto, a diferença do imposto, e você vai pagar a mais a multa. E toma um processo crime de presente ainda. Exatamente, isso ainda é crime, né? Crime contra a ordem tributária. E hoje é preciso ter muito cuidado com isso, porque fala assim, meu avô fazia, meu pai fazia. Os tempos mudam. Antigamente não cruzava as informações como cruza hoje. Caia o dinheiro na conta do cara tem que declarar. Aí ele vai declarar que... Como ele vai declarar que um gastou 1 milhão, outro recebeu 1 milhão, sendo que o valor é de 500 mil? Exatamente. E mesmo que ele não declare, o banco manda essa informação. O banco manda essa informação que movimentação bancárias, né, elevadas principalmente,
gasto, se você comprou alguma coisa com isso daí, falou, de onde ele tirou dinheiro para comprar isso aqui? Então, hoje, com a informatização, a fiscalização cruza dados, e aí nem precisa de pessoa, é o computadorzinho lá, e ele apita inconsistência, né? Aí ele vai te mandar uma notificação para você esclarecer. Se realmente você fala, não, ó, eu fiz o verdadeiro, né? Essa inconsistência, não sei por que motivo, mas você mostra que foi o verdadeiro, né? Porque às vezes o que é que acontece nessa inconsistência? Vamos dizer que o Paulo me entregue um valor e fala assim, Fabiana, compra para mim aí, que você está viajando, compra para mim aí alguma coisa, um carro onde você está. Passou um valor substancial para eu comprar um carro para ele. Pode ser que a Receita cruze isso. Fala assim, Fabiana, da onde veio esse dinheiro? É isso que ele vai me notificar. Aí eu vou mostrar. Não, isso aqui, ó, foi o Paulo que me passou, mas depois eu devolvi para ele porque era um patrimônio dele. Então, quando eu consigo esclarecer, e esclarecer documentalmente, mostrando a entrada, mostrando a saída, que era de outra origem, etc., tô tranquilo, tô beleza. Né? Mas porque eu falei a verdade. Agora, quando eu invento, quando eu faço fraude, como é que eu vou provar? Da onde veio, para onde foi esses valores? Então, cuidado, porque quando a gente fala assim, o STJ falou que é sobre o valor do contrato, muita gente já vem me falar assim, então eu posso botar o valor que eu quiser? Não faça isso, não faça isso, porque depois você vai criar um problema muito maior, né? Então, vamos agir corretamente, vamos reduzir a carga tributária dentro dos limites do que é correto, dentro dos limites da lei. Chamada elisão fiscal, não evasão fiscal. Exatamente. Tá certo. Gente, acho que ficou bem esclarecido aqui esse tema, um tema bem interessante mesmo. Então, se você ainda tiver alguma dúvida, mostra os contatos da professora aqui na tela, por favor. Gente, adiciona ela no Instagram, chama ela no Instagram, ela responde rápido, hein? Eu sou a prova disso, ela responde rápido. E também se inscreve no canal dela aqui do YouTube, que tem conteúdo falando sobre isso daqui lá, se ainda sobrou alguma dúvida. Professora, chegamos ao final aqui do programa, não temos mais tempo, por mais que o papo tá da hora, queria estar continuando, mas eu vou passar aqui a palavra para você fazer as suas considerações finais. Fica à vontade. Paulo, primeiro, parabéns para você por esse programa, parabéns para o Cresce por esse programa, por essa divulgação de informações tão importante. E eu quero dizer que é sempre um prazer estar aqui com vocês, sempre um prazer compartilhar esses conteúdos. E eu espero que continuemos nos encontrando em outros programas, né, Paulo? Em outras gravações, em outros momentos, lá no Instagram, lá no YouTube, porque com essa troca de informações a gente só tem a crescer, todo mundo. Com certeza. Chegamos ao final, mais um programa. Se você ainda não me segue no Instagram, me segue lá, @Prof. Paulo Teófilo. Se inscreve nos meus 2 canais do YouTube, por favor. É 2 canais mesmo, que eu sou da Moca. Moca fala 2 canal, não fala 2 canais, né? É o Teófilo Belcati, Minuto Tributário. Principalmente o Minuto Tributário, tá com pouco inscrito ainda, gente. Vai lá, dá um gás, ajuda aí. E vejo você no próximo programa, Foco das Locações.